Bom, na aula 17 eu vou continuar o assunto anterior, né? Eu estava falando lá sobre a importância, né, das transposições. Agora eu vou falar uma, né, que ocorre no estado do Rio, que é a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul, ele, ele, ele é formado, né, pela fusão de dois rios, que é o Rio Paraibuna e o Rio Paraitinga. Isso lá no Vale do Paraíba, tá, no interior do estado de São Paulo. E ele atravessa, né, uma região aí altamente populosa, industrializada, que pega um trecho entre Jacareí, estado de São Paulo, atravessando a divisa do estado de São Paulo com o Rio, até alcançar aí a região de Piraí, Volta Redonda. Tá? Só que lá na região de Piraí, mais ou menos a metade da água deste rio, ela é transferida para um rio que era, digamos, até então, né, um afluente, né, que da mesma forma que aconteceu com o Rio Pinheiros, que eu falei no vídeo anterior, mudou-se o sentido do rio, que antes era o sentido nascente, foz, aí foi o contrário, foz até o meio do caminho. Para quê? Porque foi desenvolvido um conjunto de obras, um grande empreendimento para captar água do Rio Paraíba para abastecer a Baixada Fluminense num sistema chamado Guandu. Tá? Por quê? Porque na Baixada Fluminense tem o Rio Guandu, que recebe as águas do Rio Paraíba. Tá? Quer dizer, não vou dizer que recebe, né, mas a captação da água, tá, o tratamento da água, né, para abastecimento fica na região do Vale do Rio Guandu, por isso que chama Sistema Guandu. Mas vamos lá. O Rio Paraíba do Sul, né? Então, aqui um diagrama, e a captação, ela pega aqui mais ou menos que aqui chama, né, de tem uma usina hidrelétrica próxima, né, que chama a usina de Santa Cecília, que é as proximidades da cidade de Piraí. E aí tem umas estruturas, né, que bombeiam a água, né, estações elevatórias, e que houve aí, porque, por exemplo, vocês estão vendo, Ribeirão das Lages e Rio Piraí, elas desaguavam no passado no Rio Paraíba, as águas delas caíram no Rio Paraíba. Agora fizeram todo o sistema para transferir as águas até essa, que na verdade é uma usina hidrelétrica que foi construída jusante, né, já na Baixada Fluminense, lá embaixo, na planície, que é chamada Pereira Passos. Então, o que foi feito aqui? Foi feito algo parecido que aconteceu lá com a transposição do Rio Pinheiros, né, que captou as águas do Rio Pinheiros, foi para a represa Bílix, depois a represa do Rio das Pedras, até chegar à usina de Rio e Bordem, que fica na cidade de Cubatão. Aqui foram construídas estações de captação no meio do caminho, até chegar aqui à usina hidrelétrica de Pereira Passos, e as águas só jusante é usada para abastecimento, vocês estão vendo aqui, para a maior parte da população da Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio, tá? Que deve ter em torno de 11 milhões de habitantes, isto é, tem outros sistemas de captação de água. E essa aqui, se não me falha a memória, a estação de tratamento de água de Guandu é a maior do mundo, ou uma das maiores do mundo. Tá? Aqui, ó, esse sistema integrado de hidrelétricas elevatórias corresponde por 95% da água consumida no Rio e na Baixada Fluminense. Tá? Então, assim, tem a hidrelétrica de Pereira Passos, que fica na Baixada, né, já na planície, que tem lá algumas tubulações que pegam água do alto. E aí tem aqui Santana, Vigário, né, que são estações de bombeamento. Então, aí é um sistema para fins de geração de energia elétrica e também para saneamento. Tá? Que ali está mais ou menos aqui, ó, Pereira Passos está aqui bem no limite da Baixada Fluminense, o Rio Paraíba corre aqui em cima, que ela deságua no norte do estado do Rio, lá para cima. E aqui tem o Rio Piraí, que teve o mudança do sentido do rio devido à captação da água, né? Na altura aqui da barragem de Santa Cecília. Aí tem estação elevatória, tá? Aí leva a água, né, para níveis mais altos até chegar no pé da Serra do Mar, ela desce, tá? E aí foi construída aqui adutoras, enfim, né, mais algumas estações de tratamento para fornecer água para essa região. Tá? Então, são exemplos de sistemas de transposição que eu falei, né? São Francisco, o sistema Cantareira, do Rio Pinheiros e do Rio Paraíba do Sul, né?
Talvez tenham outros, né, que, como falei, né, à medida que as cidades vão crescendo, há uma necessidade de estruturas maiores para captação de água e captar água em maiores volumes a regiões cada vez mais distantes. Por quê? Porque aquele antigo manancial que tinha, né, que com o crescimento das cidades, infelizmente deve estar com as suas águas poluídas. Eu falo isso por quê? Porque vamos supor, uma cidade era pequena, captava água de um manancial próximo. E a cidade foi crescendo e aquele manancial que era limpo tornou-se sujo, poluído, melhor dizendo, né? Poluído, mais adequado para essa circunstância aí. Né? Então, nós estamos falando que toda a água consumida no Brasil, ela vem de lagos, vem de rios, mas também podendo ser captado de poços artesianos. Até mais para frente eu vou falar do aquífero Guarani, por exemplo. Então tem cidades que a maior parte das águas são captadas de poços. Por exemplo, Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, que tem em torno de beirando entre 600 e 700 mil habitantes, a maior parte, ou quase toda a água consumida, vem do aquífero Guarani. E, bom, o nome da cidade é de estudo, né? Ribeirão Preto. Então, imagina, não tem como um ribeirão fornecer água para uma cidade tão grande, tá? Existem rios próximos, rios caudalosos próximos? Não. O Rio Grande mais próximo, que chama Rio Grande, por coincidência, já fica na divisa com Minas, aí fica uma distância de quase 200 quilômetros. Tá? Tem o Rio Pardo, que é lá na região também, mas aí é um rio bem, que é o afluente do Rio Grande, o rio bem menor, mas aí é longe e a quantidade de água não seria o suficiente. Então tem alguns lugares em que tem poucos rios e são cidades grandes, aí depende muito da água do subsolo. E quando falo poço artesiano, podemos ser dezenas ou até mesmo centenas de metros de profundidade, tá? Então tem toda essa questão aí. E alguns lugares mundo afora, né, pegam água do mar e dessalinizam. No Brasil ainda não tem essa necessidade, mas já há estudos acerca disso, de pegar água do mar. Só que aí, né, o custo é muito mais alto, tanto de tratamento, captação e assim por diante. Vamos falar de saneamento. O que é saneamento básico? É o conjunto de todos os procedimentos necessários para garantir a qualidade de vida da população e se tratando de água. Podemos falar saneamento, né, também a tratamento, gestão do lixo, ok? Né, a destinação adequada dos resíduos. Mas vamos falar de água, né? Então, basicamente seria captação, tratamento, transporte da água e coleta e tratamento do esgoto. Tá? E da mesma forma que eu falei antes, na medida que as cidades vão crescendo, são necessárias obras maiores. Por exemplo, grandes estruturas para transporte do esgoto, grandes estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto. Tá? As necessidades são diferentes em comparação às cidades pequenas. Mas, muitas vezes, o custo para tratar água e o custo para tratar esgoto por habitante em cidades grandes torna-se mais baixo. Principalmente se comparar, por exemplo, vamos supor aí uma cidade litorânea que tem muitas praias, muitas vilas. E aí teria que ter uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto para cada vila, para cada bairro. Né? Eu falo isso porque, por exemplo, no estado de São Paulo tem cidades, municípios, né, que tem o distrito sede, mas tem vários bairros bem afastados uns aos outros, onde torna-se viável ter um sistema interligado de água e esgoto. Então compensa ter uma captação própria para cada bairro de água e uma estação própria de tratamento de esgoto. E isso é muito essencial, por quê? Porque tem muitas cidades, vilas que dependem do turismo, né? A pessoa é indo para a praia. Agora imagina jogar esgoto na praia. Aí é o fim do turismo naquele lugar, né? Mas é isso que infelizmente acontece em muitos lugares. Vamos lá. Que vocês podem observar que infelizmente não houve uma evolução muito grande no quesito melhoria do abastecimento, melhoria do saneamento. População com água tratada, 84%. Tudo bem que uma parcela da população vive na zona rural, mas ainda tem aquela parcela da população que, principalmente que vive mora em palafitas, favelas e tal, que precisa levar água para casa por meio de tambores, carregando no braço ou em cima da cabeça. Né? E muitas vezes essa água não é adequada para o consumo.
Enfim, 83%. Com coleta de esgoto, aí vocês viram que abaixou bem, né? Tem alguns bons exemplos que eu vou mostrar mais para frente, mas em média, a porcentagem de população com esgoto coletado é maior em cidades grandes, tá? E menor em cidades pequenas. Porque cidades pequenas muitas vezes não têm condição de bancar um projeto. Tá? E esgoto tratado, um pouco abaixo disso, ainda muito baixo, visto que mais para frente eu vou falar sobre os benefícios, né, de ter saneamento básico, benefícios do tratamento do esgoto. E o último, não menos importante, perda de água na distribuição. É muito alto, tá? Porque ainda mais que ter as perdas, né, no consumo. Ah, por quê? Que negócio de não deixar a torneira fechada direito. Ah, porque tem algum vazamento lá que a pessoa não dentro de casa, né, do quintal que a pessoa não percebe. Então, é um número razoavelmente grande, visto que isso cai e incide aonde? Na nossa conta de água. Se as perdas fossem muito menores, vamos supor, fosse de 5%, é bem provável que a nossa conta de água seria mais baixa. Isto é, a gente pagar pelo problema que não é causado por nós. Essa é a realidade. E atendimento total de água, esgoto coletado, esgoto tratado é bem desigual no Brasil e, por incrível que pareça, os menores índices estão justamente na região norte. Porque pega, por exemplo, a cidade de Manaus, tem 2 milhões de habitantes, falta água. Está no meio da Amazônia, mas tem esse problema. Pode ter o Rio Negro, que é enorme, uma vazão gigante, mas tem Manauara que não tem água tratada. E são muitas pessoas que não têm água tratada. E que vocês podem observar, né, os maiores números estão aqui. Centro-sul, né? Sudeste, sul e centro-oeste. É uma diferença até bem pequena entre os três, né? E de coleta de esgoto, está aqui justamente na região mais populosa. Aqui na região norte, por exemplo, né, o esgoto da cidade de Manaus, depois vocês vão, acho que não sei se aparece exatamente sobre Manaus, ele apenas uma pequena parcela é tratada, algo como 5%, 2%, não lembro. E na cidade de Manaus tem um emissário de esgoto in natura que vai para o meio do Rio Negro. Tá? E tem várias cidades litorâneas que têm esse mesmo tipo de empreendimento, como por exemplo o Rio de Janeiro, que tem tubulações enormes que vai até avança 5, 6 quilômetros mar adentro para liberar o esgoto in natura. Tá? É um paliativo, tá? Mas a gente sabe que não é o ideal, não é o certo, né, na verdade. Né? Mas vou falar sobre isso depois. Aqui, só para fins de comparação, né, os melhores índices de saneamento estão em cidades da região sudeste e sul. Tá? E os piores pega aí a região norte. Então, por exemplo, aqui, melhores e piores, aí boa parte dessas cidades aqui, Franca, Cascavel, Berlândia, entre outras, elas registram aí, inclusive, índices de tratamento de esgoto de 100%. Franca, por exemplo, tem até projetos aí de coleta de biogás para conversão em biometano para alimentar os próprios carros da companhia de saneamento lá, que se não me engano é a Sabesp. Tá? Então, essas cidades aí que têm os melhores índices é porque 100% da população da cidade, né, da zona, pelo menos do distrito sede, recebe água tratada, de qualidade. Quando eu falo de qualidade, é sem coliformes fecais, sem metais pesados, sem registros, né, traços de componentes que possam causar problemas à saúde. E também 100% do esgoto coletado e tratado, tá? Tendo uma qualidade boa do tratamento, né? Porque não adianta nada tratar o esgoto, mas não tratar com um índice tão alto. Então fala assim, se de no mínimo 80%, vamos supor, o esgoto tem DBO igual a 10 mil. Aí se tratar em 80, para diminuir 80%, o que era 10 mil vira 2 mil. Ainda é uma água que não dá para beber, mas pode ser despejada no córrego, no rio, e a própria natureza vai ser responsável pela recuperação daquela água. Podendo ser usado aí para irrigação, por exemplo. Tá? Porque para beber tem que ter um DBO igual a 10, ou até menos que isso. Que, de novo, né, até falei no vídeo anterior, demanda bioquímica de oxigênio é uma medida muito usada, que é o DBO, para analisar a qualidade da água. Quanto maior a demanda bioquímica, quanto maior a demanda bioquímica de oxigênio, mais poluída é a água. Que isto é a quantidade de oxigênio necessária para aerar a água, né, permitindo, promovendo aí a
a purificação, embora a purificação não seja apenas injetando ar. Tem processos mecânicos, processos químicos, físico-químicos por trás para purificar a água. Tá? Então, aí tem cidades aí, a grande maioria deles, né, Franca, Cascavel, Uberlândia, tudo cidade do interior, né? Por exemplo, São José dos Campos, Taubaté, fico lá no Rio Paraíba, que são as duas das maiores cidades do Vale do Paraíba paulista, porque o Vale do Paraíba Fluminense tem, por exemplo, a cidade de Volta Redonda, que são cidades que dependem muito da água do Rio Paraíba, né? Então eles coletam, tratam a água para abastecimento e depois tratam o esgoto e devolvem no rio. Tá? Que mais? Por exemplo, 12º Santos, tem outra aqui de litoral, Niterói. No caso de Santos, não vou dizer que 100% do esgoto é tratado, mas talvez 96, 97, porque tem população que vive em favelas, palafita. Para quem não sabe o que é palafita, são aquelas construções de madeira que são construídas em cima de estacas que fincam no solo alagado. Tá? Que pode ser um antigo pântano, enfim. Então, né, não tem coleta de esgoto e nem água tratada, né, para essas populações que vivem em palafitas. Mas, pelo menos, o esgoto de pelo menos 95% da população santista, ela é parcialmente tratada. Desculpa, eu não lembro o índice, mas talvez seja uns 40%. Ela é tratada e aí é despejada por meio de um emissário submarino que passa por baixo do solo marinho e deságua lá a uns 5 quilômetros de distância da praia. Tá? Rio de Janeiro também tem esse sistema, Guarujá também, só que é esgoto in natura. Tá? Então, tem o grande problema de despejar esgoto in natura, porque mesmo despejando a 5 quilômetros de distância, há um risco desse esgoto voltar um pouco para a praia. Tá? E muitas dessas praias recebem turistas, tem análise, pelo menos no estado de São Paulo eu sei que tem, né? Análise da água para detectar se a água está própria ou imprópria para o banho, enfim. Agora, tem cidades que estão em situações piores, aí principalmente do norte. Manaus, Santarém, Belém, Ananindeua, Porto Velho, Macapá. Tá? Não sei porquê, né? Porque ainda mais no meio da Amazônia, né? Poderia dar um exemplo inverso, né? Mas enfim. E essas cidades estão crescendo, né? Todas as cidades aqui, Macapá, Manaus, Santarém, Belém, Ananindeua, Porto Velho, por exemplo, a menor delas é Santarém, que está beirando 300 mil habitantes. E tem gente que tem problema com falta de água, problema de fornecimento, porque quando tu mora na cidade, mora necessidade de maiores empreendimentos, né? Para transporte de água, captação e tratamento do esgoto. Bom, já falei isso aqui várias vezes. A importância do tratamento de esgoto. Diminui-se o contato da pessoa com o esgoto, né? Que nem fizeram lá na Roma Antiga. Por isso que eu falo, né, que a Roma Antiga, nesse aspecto, o esgoto está melhor do que muitas cidades brasileiras hoje. Então, por que deixar a pessoa afastada do esgoto? Primeiro, para evitar doenças. Atrai ratos, atrai micro-organismos que pode causar problemas às pessoas. Né? Rato transmite, por exemplo, a leptospirose. Aí tem doenças decorrentes ao contato, micoses, dermatites, né? Problemas de pele. O mau cheiro pode causar mal-estar, né? Porque as fezes têm enxofre. Pode causar mal-estar, enjoo, náuseas, enfim. E aí pode atrair mosquitos, pode transmitir doenças, enfim, né? Mesmo que água limpa pode atrair o Aedes aegypti, mas enfim. Só que mais? Pode causar também diarreias das mães, diarreia em geral, né? E as internações aumentam o custo hospitalar, os gastos, as despesas médicas aumentam e a pessoa muitas vezes fica parada, né? Não podendo trabalhar, não podendo estudar, não pode ser produtivo. Vocês podem ver, né, que as internações diminuíram bastante nos últimos 10 anos, tá? Mas ainda são muito altos. Vocês estão vendo aí, por exemplo, na média brasileira, em torno de 60 internações a cada 100 mil habitantes.
Piores números estão na região Nordeste, seguido pela região Norte. Região Nordeste, em torno de 120 internações a cada 100 mil habitantes aqui por ano. Desculpa, por ano. Então, em torno de 120 internações por ano a cada 100 mil habitantes. Pessoas que estão internadas, estão paradas, não estão trabalhando e há um gasto de dinheiro público em cima disso. Por quê? Porque o poder público não investiu o suficiente em saneamento básico. Até falo, né, que há uma falta de vontade política em investir em saneamento básico que envolve obras que não estão visíveis, ao contrário de túneis, viadutos, enfim, né? É uma longa discussão. Mas é interessante que 2010 já foi muito pior, que dizia aqui, né? Ananindeua é uma cidade da região metropolitana de Belém, uma população aí que é próxima a 500 mil habitantes. Entre 2007 e 2015, o período de 9 anos, teve 36 mil internações por diarreia, né? E Franca, que é uma cidade um pouco menor, teve muito menos que isso. E às vezes essa diarreia não é nem pelo esgoto em si, é alimentar, comer comida estragada, bebida aqui, enfim, né? Tem aqueles motivos lá, né? Às vezes falta de higiene na própria casa, mas não é mas a questão não é o esgoto. Nesse caso de Franca. Mas por que, por exemplo, a Ananindeua teve muito mais casos que Franca, por exemplo? Uma diferença gritante, por sinal, né? Quase 100 vezes. Tá? Municípios brasileiros com epidemias e endemias relacionadas à falta de saneamento. Mais de um terço em 2017. Tá? Decorrido à falta de saneamento. Leptospirose, por exemplo. Tá? Projeção de ganhos sociais e econômicos com saneamento no Brasil. Mais de R$ 1 trilhão em 20 anos. Que é principalmente o quê? Economia de dinheiro devido a tratamentos, a não necessidade de investir em obras de infraestrutura, né, hospitalares, médica, né, só para atender esse pessoal. Enfim, até mesmo, né, parte de estações de tratamento de esgoto pode usar o biogás para queimar e gerar energia, para alimentar os próprios processos dentro da estação, bombeamento especial, aeração, que usa bomba de ar, enfim, e até mesmo podendo vender o lodo para ser usado na agricultura, por exemplo. Então, são fontes de renda. Tá? Uma fonte de renda, pelo menos o lodo, né? Porque no caso do biogás, dá até para vender, dá até para usar, mas é mais conveniente usar o biogás no próprio processo. Mas o que é interessante é isso, né? Porque se não gera renda, pelo menos economiza. Tá? Bom, que mais? Até falo, né, em projeção de valorização imobiliária decorrente à melhoria do saneamento, tá? Porque as pessoas não ficam perto do esgoto, do mau cheiro, né? E até projeção de ganhos de renda com o turismo, por quê? Porque quem que vai numa praia poluída? Ninguém, né? Então, o Brasil precisaria investir 20 bilhões de reais por ano, tá? E não investe o suficiente. E as consequências, verminose, dengue, diarreia, apesar que dengue também, o mosquito pode ficar em água parada, porém limpa, né? Mas, enfim, né? Mas só o fato de estar separando, né, o esgoto das pessoas, né, isso diminui também a incidência de presença de mosquitos que causam doenças, né, como febre amarela, dengue, chikungunya, zika, enfim, né? Bom, teve um índice aí que falava em 40 e poucos por cento do esgoto do Brasil que era tratado, né? Até esqueci de falar, né? Vocês estão vendo que tem muitos desenhos aqui, né? Como esse, que é mesmo um layout bem parecido, né? É de uma página no Facebook chamado Água Sua Linda. Água, vírgula, Sua Linda. Que fala, né, sobre saneamento básico, né, embora tenha um pouco de, como é que se fala, né, informações aí que tende a política, mas são informações assim bem válidas, né, se tratando de saneamento básico. Que aí fala, né, até mesmo o coronavírus pode ser transmitido pelo esgoto, a presença lá de uma pandemia, né, necessita de maior cuidado, né, no que tange ao uso da água, né, lavar mais as mãos, enfim, né. E aqui
está falando, por exemplo, tratamento de água, né? Ainda usa muito cloro, mas o uso de ozônio, até mesmo radiação ultravioleta, né, são tecnologias mais modernas. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Olha só que complicado, né? E muitas cidades ainda tem, né, praias que recebem esgoto, tá? E se perde, né, muito com decorrente, né, a água imprópria para o banho, devido a problemas com o saneamento. Tem cidades que estão numa situação mais complicada porque, além de receber esgoto, recebem detritos de navios, tá? E principalmente cidades portuárias, como Santos, São Sebastião, no estado de São Paulo, tá? Acho que talvez a cidade do Rio de Janeiro também deve passar por isso. Imagina, por exemplo, marinheiro jogar garrafa de água lá de cima do navio, para onde vai a garrafa. Ah, isso é muito complicado. Eu estava falando agora há pouco, né, da captação da água do Rio Paraíba, né? A água é transposta do Rio Paraíba, tal. Aí, no começo de 2020, a população carioca estava reclamando da péssima qualidade da água tratada. E aí depois descobriram que o problema está na fonte. Porque o grande problema é captar água de um rio que recebe esgoto. E aí, com sol forte, o esgoto, né, é alimentado, ocorre uma proliferação de algas, né, que nem falei no vídeo atrás aí sobre a represa Billings. As algas geram toxinas que contaminam a água e na hora de tratar, ela não é eliminada por completo, aí chega nas torneiras com cheiro e cor. Aqui, ó, a estação de tratamento de água, aquela que eu falei que é uma das maiores do mundo, não consegue tratar a água para o nível que é necessário. A estação de tratamento não aguenta limpar tanto esgoto. Porque gasta-se muito, dá muito trabalho, enfim. E é um processo contínuo. A água entra no sistema e a água sai. Não tem como interromper o processo, não tem como recircular, deu problema, volta. Que nem numa indústria. Por exemplo, uma indústria automotiva. Tá com alguma não conformidade, tem alguma coisa para corrigir no carro que já está pronto, volta para o processo e arruma. Com água não tem como. Porque senão começa a dar problema de saneamento, falta de água, diminuição da pressão da água das tubulações. O grande problema de queda de pressão de tubulação, isto é, quando falta água, é que, principalmente pontos onde tem trincas, a tendência é o que está lá fora entrar na tubulação. Por exemplo, as tubulações estão enterradas. O solo recebe água das chuvas, por exemplo. O solo está suficientemente úmido. E aí entra a umidade, até mesmo entra a terra dentro da tubulação, a água fica turva. Se passa perto de algum local onde tem alguma ligação clandestina, até vazamento de gasolina decorrente, de combustível decorrente a uma trinca de um tanque embaixo de um posto de gasolina, ela pode contaminar a água. Principalmente quando diminui a vazão da tubulação, diminuindo a pressão. Por isso que quando dá problema, estoura uma adutora ou uma tubulação, a tendência é a água subir. Porque a pressão lá dentro é maior do que a pressão atmosférica. Exatamente para promover o deslocamento da água. E também para promover o quê? O recalque, né? Como é que a água consegue ir até a caixa d'água? Porque a pressão é maior que a atmosférica. Tá? Aí eu até falei de eutrofização, né? Antes, né? Que quando tem esgoto, gera-se algas que geram toxinas. E essas águas são alimentadas por nutrientes existentes no esgoto, podendo até ser nutrientes existentes em fertilizantes. Por isso que está aqui, ó, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Coloca lá fertilizante no solo, aí a chuva lava, carreia, né, esses nutrientes, vai até a água, aí tem uma saturação desses nutrientes na água, e aí começa a formar algas que roubam o oxigênio, liberam toxinas e matam os peixes. Tá? Água turva, excesso de nutrientes, excesso de algas, falta oxigênio. Aí, por coincidência, esse é o Rio Pinheiros. Então um trabalho, né, de coleta, e no caso específico é coleta de detritos, como garrafas, né? Garrafa PET, que é grande, tem ar, como se fosse uma boia,
e uma pequena quantidade é o suficiente para atrapalhar o fluxo de água, principalmente em tubulações, né? E tem uma obra de coleta de lixo, mas de vez em quando também é uma coleta, e tem que ser uma máquina maior, uma coleta de lodo no solo, né, do rio, devido aí a, como é que se fala, né, decantação do lodo decorrente do esgoto, de folhas, de matéria orgânica em geral. Como falei antes, né, também há uma perda considerável na distribuição de água, além da perda no consumo, tá? Que isso deve ser combatido. Por quê? Porque se combater, economiza. Mas por que que isso existe? Tubulações antigas, então tem que ser trocadas por tubulações mais modernas. Muito antigamente usava-se tubulações de amianto, depois passou para tubulação de concreto e cerâmica, né, argila, e agora tem lugares aí, por exemplo, no Japão, usam tubulações de polímero, que são mais resistentes e que não há reação com o solo, enfim. Aí quanto de água que é desperdiçada no Brasil em um ano e o quanto de prejuízo. E esse prejuízo quem arca é o consumidor final. Perda de água tratada nas cidades. Então tem casos, por exemplo, Pelotas, que é o grande exemplo, perde apenas 2%, mas Manaus perde 75%, que tem não apenas esse pior índice, mas também tem piores índices em disposição de água e coleta e tratamento de esgoto. Que a impressão que dá, né? Fica numa região amazônica que tem muita água, então não há uma preocupação acerca de perdas, né? Mas só o fato, né, de bombear água já gasta energia elétrica, já é um desperdício de dinheiro, tá? Então aí há uma meta para 2033, por exemplo, né, 99% da população ser atendida por abastecimento de água. Aí tem que excetuar, lógico, né, a zona rural. A maior parte tem que ser atendida com rede de esgoto, tratamento e diminuir as perdas. Que é um grande investimento, assim, precisa de muito dinheiro despendido, né, mas tem um retorno garantido. Eu coloquei esse aí, né, isso aí dá muito pano para manga. Aí quando eu falo falta de água na periferia e nas regiões centrais sobra. Claro que é muito relativo, né? Mas, por exemplo, uma cidade que tem lá boa parte da população vivendo numa área mais baixa e uma população vivendo numa área mais alta. Se há um problema de captação de água, transporte, então quem mora na região mais alta vai ter mais dificuldade, tá? E isso, infelizmente, acontece em várias cidades brasileiras, onde em regiões mais altas, mais periféricas, falta água, né? Porque não tem altura e quem mora mais baixo consegue encher até piscinas. Como já aconteceu aqui em Dourados alguns anos atrás, que teve problema na captação de água do Rio Dourados, e aí quando voltou ao normal, voltou para onde? Para aqueles bairros lá mais baixos, né? E só depois foi para os bairros um pouco mais altos. Mesmo que em Dourados a diferença seja muito pequena de um ponto para o outro. Mas no ponto mais baixo, às vezes tem uma casa com piscina, e vai encher piscina, por exemplo, né? Então tem essa questão. E também a questão que na periferia não tem aquela estrutura suficiente, né, de abastecimento de água, tanto por parte do poder público quanto por parte das pessoas. Casas que não têm caixa d'água, por exemplo. Tá? Então, é uma discussão bem longa, até acalorada, em cima desta figura aqui, né? 1 bilhão de pessoas no mundo têm acesso precário à água, às vezes água turva, água suja, água salobra. Andam pra caramba, né, para pegar água da fonte até ir para casa, e a maioria que faz esse trabalho são mulheres. No Brasil, especialmente no Nordeste. Os benefícios econômicos, sociais e ambientais ao investir em saneamento. Para cada R$ 1 investido em saneamento, economiza mais de 4 em saúde pública. Tá? A universalização do atendimento em esgoto em água pode reduzir em quase 7% o atraso escolar, porque as crianças diminuem as internações, às vezes a criança está passando mal, mas não vai para o hospital, então não há um registro, né, da entrada, né, no sistema de saúde, por causa de dermatite, de diarreia. Às vezes uma família lá tem uma pessoa que, automedicação, né, toma um chazinho, bebe bastante água e provoca vômito, dessas medidas aí, né? E 4 milhões de brasileiros não têm banheiro, então vai fazer as necessidades aonde?
banheiro comunitário, no meio do mato. Tá? Opa, muitos empregos foram gerados e renda foram gerados com operações de água e esgoto no Brasil, tanto por parte de empresas públicas quanto privadas. E quando eu falo sobre isso, né, é uma discussão acalorada no mundo inteiro sobre a questão da privatização ou não, privatização e também falando sobre estatização dos serviços de saneamento. Será que vale a pena privatizar os serviços de água e esgoto? Há uma discussão muito grande sobre isso. Tem países, cidades, melhor dizendo, tanto cidades da França como até mesmo da Bolívia, por exemplo, Cochabamba, na Bolívia, em que os serviços foram estatizados devido às frequentes reclamações da população que estava reclamando da qualidade da água. Tá? Então, há críticas sobre as empresas privadas de fornecimento de água, que não fornecem água com qualidade suficiente, que não estão investindo em obras de expansão, nem de tratamento de esgoto. Enfim, há uma discussão acalorada sobre isso. Quando eu falo de captação de água, né, pode ser captação de água por meio de bombeamento de água do lençol freático. Às vezes precisa tratar água, às vezes não, tem que fazer uma análise da água antes. Captação da água do rio, captação da água do mar com posterior dessalinização. Mas como falei antes, né, sobre a importância de captar água da chuva. Por quê? Primeiro porque um volume expressivo da água deixa de ir para a rua, deixa de ir para as tubulações e no entope, diminui, né, os entupimentos. Claro que os entupimentos poderiam diminuir, né, se o pessoal limpasse as ruas, não jogasse lixo na rua, limpasse, né, tirasse lá o lodo que forma nas canaletas, nas valas, né, nas bocas de lobo, enfim. Mas o fato de acumular água, né, é um suporte, né, um apoio que a população pode dar para diminuir as enchentes. É pequeno? Talvez 10%, mas melhor que nada. Tá? Então, quando fala captação de água da chuva, pega água, calha, canaletas, coloca água numa cisterna. Quando fala cisterna, seria o tanque enterrado, mas pode ser uma caixa d'água que está no solo, né, em cima, né, do nível do solo. E aí o que acontece? Essa água da chuva, ela tem uma qualidade tal que, dependendo do lugar, não é conveniente nem para lavar roupa. Por quê? Né? Porque é proveniente da lavagem da atmosfera, aí principalmente em cidades que tem muita poluição, né? Muitos carros, muitos gases. Então é complicado. Nada impede de instalar uma infraestrutura tal, com filtro, ozônio, para virar essa água potável, sendo possível para o banho e também para beber água, né? Para fazer comida. Nada impede, é possível, mas acho que fica muito mais caro do que pegar água da rede. Então, essa água da chuva pode ser usada para esses fins, né? Jardinagem, lavagem de piso, calçada, carro, e vai bastante água. E o volume da cisterna, ela está condicionada à quantidade de água que você deseja consumir. Tá? Vamos supor que você precisa usar bastante água. Ou faça até coloque um sistema, uma solução de tratamento de água para substituir 100% das necessidades de água na tua casa. Tratar água para beber mesmo, para tomar banho. Aí vai estar condicionado ao quê? A pluviosidade, regime pluviométrico do local. Depois eu falo por que eu falei regime pluviométrico, por que eu não falei volume de chuvas, das chuvas. Vai depender do regime pluviométrico e vai depender da área do telhado. Se for uma casa pequena, a quantidade de água vai ser captada, vai ser pequena. Se for, por exemplo, uma região onde há chuvas irregulares, chove muito mais no verão que no inverno, clima tropical, aí pode ter uma situação, chega julho, agosto, setembro, sobra água, chove mais no verão que no inverno. Pode ter uma situação que já dezembro, janeiro, fevereiro tem bastante água, chega junho, julho, agosto, falte. E aí, quanto maior a cisterna, maior a capacidade de reter água, que pode ser usada depois de meses. Se você pegar uma cisterna pequena, só vai guardar água para curtos períodos de tempo. É a mesma situação, por exemplo, dos
dos silos, né? Armazena grãos, tá? O pessoal armazena soja, milho, para vender quando puder, para vender quando o preço estiver bom no mercado, poder armazenar ele por mais de um ano, tá? E sabemos, né, que o regime a pluviosidade no ano pode ser diferente da outra. Tem aquela questão Ninho Laninha também, que um ano pode chover mais, outro ano pode chover menos. É um sistema que necessita de investimento, não é barato, tanto que muitas vezes as pessoas preferem colocar bomba para captação da água do lençol freático. Só que tem lugares em que isso só é permitido depois de uma autorização. E quando não autoriza? E quando alguém faz uma ligação clandestina? E quando um monte de gente faz a mesma coisa numa casa bem próxima à outra e começa a faltar água na captação? Então é muita gente captando ao mesmo tempo. Isso acontece. Especialmente em cidades grandes, onde tem prédios altos, em que capta água do lençol freático, aí o volume é monstruoso. Não é aquele volumezinho lá para pegar 10 metros cúbicos por mês para uma família. Nós estamos referidos a prédio, que o volume é muito maior. E aí começam os problemas, né? De captação de água em excesso, capta mais água do que a reposição natural, e aí chega uma hora que o lençol freático seca, e tem que fazer uma perfuração cada vez mais profunda, fica mais caro, dá trabalho, os veículos são grandes, gera ruído, gera diversos distúrbios. Por isso a vantagem da captação da água da chuva, que pode ser usada inclusive para dar descarga, né? Faltou falar isso. Quanto que a gente consegue captar de água? Bastante. Em um ano, podemos falar aí, assim, uma casa popular, talvez o equivalente à metade do consumo de vamos para uma casa popular, né? Uns 60 metros quadrados já era construída, com telhado e tudo. Para 4 pessoas, uma família de 4 pessoas, quanto que capta de água de chuva? É no mínimo, um terço das necessidades, talvez chegando aí com certo conforto, no mínimo a metade. Tá? Se for uma casa maior, construir cômodos aí, edícula, enfim, aumenta, né, a área dos telhados, né, então pode captar até mesmo o mesmo volume necessário para as necessidades. Quem mora em regiões mais afastadas, onde não tem abastecimento, depende muito da água da chuva. Então, pode fazer toda uma instalação para utilizar apenas a água da chuva. Colocar mais de uma cisterna, né, em caso de contaminação de uma não contamina a outra cisterna, enfim. Vamos lá. Aí tem a chuva. Na maior parte do Brasil, chove muito mais numa época e muito menos na outra. Então, precisa de cisternas grandes para armazenar água para ser usada em período de meses. No sertão nordestino existem cisternas de concreto, gigantes, enormes, tá? Com esse mesmo intuito. Podendo aumentar, né, a área coberta, né, para aumentar a captação de água. Até tem no Nordeste, né, não tablado, né, mas pisos de concreto de 100, 200 metros quadrados com esse mesmo objetivo. Aí coloca uma cisterna subterrânea. Vamos lá, instala-se tubos e calhas, né? Calha, por exemplo, recomenda-se de aço inoxidável, tá? Aí tem até uma lição interessante, né? O primeiro volume de água captado recomenda-se o seu descarte, porque é proveniente da lavagem do telhado. O telhado está com pó, tem cocô de pássaro, às vezes sobe gato, então tem cocô de gato, pelo de gato, então imagina, né? Então, a cada 1 metro quadrado do telhado, você desperdiça, né? Você joga fora 1 litro. Então, por exemplo, no telhado de 60 metros quadrados, então você descarta os primeiros 60 litros, que pode ser usado para jardinagem, tá? Que é uma água mais suja. Que essa água mais suja, no final das contas, vai acumular sujeira na cisterna. Ou em algum reservatório, caixa d'água, o que seja. Aí vai chegar uma hora que você tem que desperdiçar aquela água só para lavar. Então, quanto menos intervenções, quanto menos lavagem, melhor. E se durar muito tempo, até compensa colocar um pouquinho lá de hipoclorito de sódio, água sanitária na água, só para desinfecção. Então tá aí tem essa preocupação, né, de limpeza de calha, né, porque tem folha, tem pequenas sujeiras, enfim, tá? E é um
um empreendimento bastante interessante de fazer. Existem normas técnicas que vão assegurar aí um projeto aí do melhor possível, mais adequado possível. E nessas normas, normas NBR, né, tem até metodologias, né, para obtenção do volume da cisterna. E isso está condicionado à variação da pluviosidade. Isto é, quanto maior a irregularidade, maior deve ser a cisterna. Se as chuvas são bem constantes, a tendência da cisterna ser menor. Tá? Quanto custa isso tudo? Se for pegar, comprar uma cisterna mesmo, não sai barato. Mas se pegar material de refúgio, material usado, bombonas, caixas d'água, enfim, eu acho que um projeto desse aí, né, às vezes a casa já tem calha, é mais fácil ainda. Mas uma casa popular aí, talvez no máximo uns R$ 1.000, se você mesmo for a mão de obra, né? E aí fala, né, até sugere, né, desinfecção por cloro, ozônio ou ultravioleta, tá? Pensando até mesmo em beber. Ó, aqui, ó, um dispositivo descarta a primeira água da chuva carregada de impurezas. Porque assim, né, a tubulação, né, ela descarrega água na caixa no reservatório. E aí a saída de água desse reservatório no outro lado está bem lá em cima. Então a tendência a sujeira ficar em cima e aí começa a soltar aquela sujeira bem em cima, né, bem na superfície. Bom, falei demais aqui. Aí até fala sobre o que pode acontecer no futuro, né, de envios remotos de informações, né, de consumo de água, não apenas no campo, mas nas cidades também. Desinfecção, né? Desculpa, não desinfecção. Existem tecnologias de captação da água do ar, por umidade. Tá? Isso é muito bom, principalmente em regiões desérticas. Aí fala-se muito, né, do tratamento da água, né, por ozônio, ultravioleta, que não usa, né, substâncias como cloro, né, hipoclorito de sódio. Até falar que a água passa por filtro de carbono. Porque sempre assim, tratamento de água tem a limpeza mais grosseira, uma limpeza mais fina depois. Tá? Dessalinização. Isso é muito interessante, principalmente em países, em cidades litorâneas e desérticas, como as do Emirados Árabes, que é um país que quase 100% do consumo de água vem da água do mar. Aí tem algumas tecnologias, né? Primeiro você pode pensar no seguinte: ferver a água, ela ferve a água, vira vapor e condensa. Aí aumenta, né, a concentração de água salina, né, aquela água que ferveu quer dizer, que foi submetido, né, ao fervor, mas não ferveu, né? Então você coloca lá uma panela no fogo, começa a formar aquele vapor, e esse vapor é coletado e condensado. E aí vira uma água mais adequada para o consumo humano. Só que gera um resíduo, né? Que é uma água com um teor de sal muito maior. Então tem que tomar muito cuidado onde você vai despejar esse excesso de sal. Tá? Se despejar num solo qualquer pode contaminar o solo, vai causar problemas ao meio ambiente. Tá? Mas isso é muito interessante, por exemplo, quando você instala uma usina de dessalinização do lado de uma usina termoelétrica. Porque uma usina termoelétrica ela gera vapores, gases residuais assim, a alta temperatura, e essa alta temperatura pode ferver a água para dessalinização. Porque quando eu falo gases residuais, no mínimo 150 graus Celsius. E a ebulição da água no nível do mar é 100, né? Então vai ter calor o suficiente para ferver a água, tá bom? O que mais? Osmose reversa, que é a mais famosa, é um processo ao qual a água é pressurizada em direção a um conjunto de filtros, membranas poliméricas com uma porosidade, com poros bem finos, que são suficientes para passar água, a molécula de água, H2O, mas não passa os sais, principalmente cloreto de sódio, porque sódio e cloro, cloreto de sódio, a molécula é muito maior do que a de água. Mas tem cloreto de potássio, cloreto de estrôncio, etc. Tem outros metais, tá? Mas são muito maiores do que a molécula de água. Então o poro só passa água e os sais ficam retidos. Só que eles colocam o que é uma água a alta pressão. Tá? E aí sai sal do lado, uma água extremamente salgada de um lado e água tratada, água limpa do outro. Tá?
Existem outras tecnologias que também são muito utilizadas de tratamento de efluentes industriais. Aqui fala em, por exemplo, deionização capacitiva, nem aplica carga elétrica, né, para separar o sal da água, filtragem com filtros diversos, aí fala em óxido de grafeno, que o grafeno é um material que está falando muito, que está na moda, tem trocentas aplicações, até mesmo o armazenamento de eletricidade. E em muitos países estão investido nisso, né, devido aí ao aumento da população, a população está aumentando o consumo, né, o volume por habitante, tem processos industriais que necessitam de água, aumento do turismo, né, natural que as pessoas eles se interessem muito menos com a economia de água do que quando estão em casa. Não é o ideal, né, mas é o que acontece, tanto que tem hotéis que têm adesivos, assim, se você quiser que lave a toalha, joga a toalha no chão. Se não, pendure. Economize água. Seja prudente. Tome banho, não tome banhos prolongados. Enfim, essa é a máquina de osmose reversa. Tá? E aí uma forma, né, de coletar, como é que se fala, né, tratar a água, né, como falei, né, água vaporizada, podendo até ser, passar por um coletor solar, né, que aumenta a temperatura da água para mais de 100 graus, suficiente para evaporar, e depois condensa em circuito aí com ventoinhas, ventilador, o que seja. Aqui entrando a água salgada entra. Aí é um processo fechado por meio de um sifão, podendo sempre ter uma bomba d'água também, para bombear água. Às vezes o bombeamento de água é por, desculpa, não sifão, termosifão, onde a água, quanto mais quente, ela tende a subir. Então a água sobe, passa pelo coletor solar, evapora, aí tem tipo uma canaleta por, vamos supor que aqui seja uma estufa, né? E tem uma canaleta que coleta água condensada que vai para outro lugar, que é essa tubulação aqui. Ou também tem o evaporador, né? Nada impede. Aí tem o vapor de água, evaporador. Não, tem uma coisa errada aqui. Tá, na verdade seria o contrário, né? Acho que tá água salgada, depois aí tem condensa, né, os vapores para depois distribuir, né? Bom, eu vou parar um pouco por aqui, para o vídeo também não ficar bastante longo. Aí vocês estão vendo que o próximo vídeo é sobre tratamento de água, tá bom? Então, espere aí que eu vou fazer outro vídeo.